Boa noite a todos, hein? Boa noite, professor. Boa noite, Felipe. Nós vamos hoje falar sobre como montar um projeto de pesquisa. Algum de vocês... eu vou conversar sobre isso no final, né? Vou perguntar a vocês a respeito de o quanto vocês já participaram aí de pesquisa clínica e a gente vai conversar. Mas eu vou passar para vocês alguma coisa de experiência pessoal, né? Em relação a fazer pesquisa clínica, que eu participei durante a minha vida, e a dificuldade que a gente encontra, né, para poder fazer pesquisa clínica e como é que a gente pode, digamos assim, tentar superá-las, né? Como eu vou mostrar para vocês na aula, a maior parte de todos vocês e todos os médicos, né, que se formam, né, e vão aí para o mercado de trabalho, eles vão trabalhar em assistência, né? Assistência significa atender pacientes, né? Que, na verdade, é o que a sociedade espera que a gente faça, né? Quando a gente se forma, para que a gente atenda pacientes, né? Tem outras áreas, eu vou mostrar também, mas a maior parte dos médicos, né? De cada 100 médicos, vamos colocar aí 95%, 98% vai ficar na área de assistência, né? Algumas outras áreas podem ser colocadas também, e dentre essas áreas a gente vai colocar ali a possibilidade do pesquisador. Eu vou conversar com vocês, vou mostrar alguns slides, né, algumas dicas aí a respeito de como montar um projeto de pesquisa, e ao final da aula a gente volta a conversar. Tá ok? Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês estão vendo o slide? Sim, professor. Tá, obrigado. Então, vamos lá. Como montar um projeto de pesquisa? Aqui, como eu comentei, tipos de atividade do médico, né? Existem vários tipos de atividade, né? O principal ali é a assistência direta, como eu comentei. A gente se forma e vai trabalhar ali, dando plantão, fazendo consultório, atendendo diretamente o paciente, né? Na assistência direta. Então, essa assistência ela pode se dar no consultório, no ambulatório, na enfermaria, no centro cirúrgico, no pronto-socorro, na UTI, né? Tem vários locais que você pode ali prestar assistência aos seus pacientes, dependendo da área de atuação que você escolheu ali para exercer a sua atividade profissional, né? Muitas vezes, né, e isso, digamos assim, não é absolutamente necessário, mas isso ocorre com muita gente que se forma, com uma boa parte dos médicos, eles vão procurar se qualificar em uma determinada área e vão se tornar especialistas através do modelo, digamos assim, convencional, que é a residência médica, né? Ou também, quando não tem oportunidade de fazer residência, pelo trabalho direto ali com aqueles pacientes, fazendo um curso de pós-graduação também, e aí vão atuar ali naquela área da sua especialidade. Então, isso digamos assim, é o que é esperado, é o que é comumente feito pela quase totalidade dos médicos. Alguns, né, como é o meu caso, também podem, digamos assim, durante a vida, se qualificar para atuar como professor, né? E aí o caminho para que isso ocorra é através, naturalmente a pessoa tem que gostar também de dar aula, né? Óbvio, né? E também se qualificar para isso através de um curso de mestrado, né? O curso de mestrado, ele existe para formar professor, né? Uma pós-graduação sensu estrito, onde você tem que publicar um trabalho. Existe um período para fazer o curso de mestrado, 2 anos, várias disciplinas,
e aí você ganha o título de mestre que você está habilitado para dar aula, né? Pesquisador é, digamos assim, um pouco além do mestrado, é um curso que tem um período mais longo, são pelo menos 4 anos, né? Você tem que publicar um trabalho, de preferência um trabalho original, defender a sua tese ao final, né? Publicar o trabalho, como eu já comentei, e o objetivo de fazer o doutorado é para formar pesquisador. Então, o mestrado é para formar professor, o doutorado é para formar pesquisador. Eu tenho colegas que eu conheço da minha turma, ou que eu conheci, que trabalham fazendo pesquisa, vinculados a uma instituição de pesquisa e atuando ali na área de pesquisa clínica ou pesquisa básica também. Ele pode gostar de gestão, vai trabalhar como diretor administrativo, um gestor de um hospital, né? Tem pessoas que gostam e trabalham nessa área. Pode ser um auditor, né? Uma auditoria médica também é uma área de atuação. Ele pode ser dono do hospital, né? Junto com outros colegas, ele construiu um hospital, ser sócio do hospital e é empresário. Pode trabalhar no hospital, pode não trabalhar e vai lá ganhar o dinheiro dele, como todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro para sustentar a sua família, né? Outra atividade não relacionada existe também, quer dizer, tem pessoas que se formam e vão trabalhar em outra área que não é a medicina, digamos assim, é um curso longo de 6 anos, 12 períodos, a pessoa, digamos assim, depois de formada e trabalhar em outra área, não é o que comumente ocorre, mas isso existe também, né? Ele pode entrar para a área política, tem alguns colegas que se tornam políticos, né? Vinculados muitas vezes à área sindical. Eu coloquei estudante aqui entre aspas, porque algumas pessoas também vão fazer residência de uma área, residência de outra área, pós-graduação de uma área, quer dizer, acabam adiando ali a entrada no mercado de trabalho, que é pesado, né? Que é uma carga horária diária muito grande, consumindo ali uma boa parte da sua semana. Pode, durante, se ele teve uma experiência grande em determinada área, ele pode constituir uma firma de consultoria e prestar serviço de consultoria numa determinada área para uma empresa de saúde, por exemplo. Pode trabalhar como perito também. Existe concurso público, né, para perícia, né, inclusive nos estados, e outras que não estão colocadas aqui, né? A aula na verdade, é como que eu posso conciliar, né, a atividade de assistência com a atividade de pesquisador. Como é que isso é possível, né? Será que onde eu trabalho eu tenho condições também de fazer pesquisa clínica, contribuir ali para o mundo científico, né? Como é que eu concilio essas duas atividades? E isso é difícil. Dentro de um hospital universitário, nós temos ali algumas características do hospital universitário que acabam direcionando para a possibilidade de pesquisa clínica, né? Dentro de um hospital que não é universitário, normalmente essa política ela não existe, né? Isso não significa que você não possa trabalhar num hospital que não seja universitário e produzir material científico, né? Fazer pesquisa clínica. Isso é possível desde que você se organize para isso, né? Dentro do hospital não universitário, essa é a questão. A maioria das pessoas vão trabalhar, né, fora do hospital, do ambiente universitário, sabe? Se formou, vai para o mercado de trabalho, né? E como é que eu ali na assistência, como eu já comentei, a maioria das pessoas vão estar vinculadas a isso, como é que eu posso ter um papel de pesquisador, né? Aqui, só como princípio, né? Medicina, um misto de ciências e arte, absolutamente tudo que eu faço dentro da medicina é fruto de publicações científicas de chegar à prática clínica. Eu já falei essa frase para você, isso é um pilar aí da nossa atividade profissional. Será que eu posso minimamente contribuir para os avanços dentro da minha área de atuação? Quer dizer, será que eu posso produzir algum material científico e colocar isso disponível para a sociedade, né, para o meio científico? Um passo inicial é ter curiosidade sempre, né, vencer desafios sempre, isso não é fácil ser feito, né, naturalmente tem que vencer desafios,
E uma das questões é que pergunta biológica eu quero responder. Quer dizer, qual é a pergunta que eu quero responder na minha pesquisa? Se o doente melhora com a droga A ou com a droga B? Se o tipo de cirurgia A ou cirurgia B é melhor para o paciente, né? Se uma droga que foi lançada agora, ela traz benefício para o paciente ou não. Quer dizer, eu posso preparar uma pesquisa clínica com N possibilidades, mas sempre ali dentro da pesquisa nós vamos ter uma pergunta biológica que eu quero responder, né? Isso faz parte da pesquisa clínica. Qual é a pergunta que eu quero responder? Se aquela intervenção beneficia o paciente ou não. Na aula anterior, a gente viu lá vários modelos de pesquisa, né? Eu até vou mostrar hoje um slide que eu já mostrei na semana passada. Então, eu posso desenhar o meu estudo clínico de uma maneira para responder a uma pesquisa biológica, né? Aqui é só curiosidade, né? Como é que a medicina e a ciência vai avançando. Aqui foi a descrição em onde é que está aqui? 1981, de pacientes com um tipo de pneumonia, né, causada por pneumocystis carini, e candidíase mucosa em pacientes homossexuais. Quer dizer, aí o autor descreveu o caso e publicou no New England, como artigo original, evidência de uma nova imunodeficiência celular adquirida. Quer dizer, ele descreveu esses casos e colocou essa possibilidade, quer dizer, o comprometimento da imunidade celular, levando a que tivesse ali os casos de pneumonia por pneumocystis carini, né? Mais adiante, a possibilidade, né, dessa síndrome, né, de imunodeficiência adquirida está relacionada, que levou o nome de AIDS, né, relacionada a transfusões, publicada em 1984. Então, 81, 84, e o descobrimento do vírus, do HIV, como a causa de AIDS, em 2002, como está colocado aqui, né, por Robert Gallo e Luc Montagnier. Aliás, 2002 não, 2003, como está colocado aqui. Então, vejam, tudo começou com relato de casos. Relato de mais casos, qual é a causa da doença, é a investigação de uma série de possibilidades e descoberto que o vírus, né, da imunodeficiência humana, o HIV, era a causa da AIDS. Então, a ciência caminha dessa forma, né? O que faz a sua vida mudar, né? Eu já comentei para vocês a respeito de assinatura de revista, não vou comentar novamente. Análise individual. Tenho interesse em fazer pesquisa? Essa pergunta você vai fazer para você mesmo, né? Tenho disponibilidade de tempo? Vale a pena me qualificar melhor? Vai me trazer algum retorno financeiro? Eu me qualificar melhor? Eu publicar trabalho? Eu fazer um mestrado? Eu fazer um doutorado? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Vou fazer tudo sozinho? Obviamente não, né? A gente precisa de um grupo, a gente precisa de mais pessoas que possam colaborar ali para que a pesquisa possa ser realizada. Então, isso se chama grupo de pesquisa, linha de pesquisa. Você tem nos hospitais, né, setores de pós-graduação com determinadas em áreas e com determinadas linhas de pesquisa. Digamos assim, isso é facilitado até para a entrada de novas pessoas, novos alunos para fazer mestrado, novos alunos para fazer doutorado. A análise estrutural. O ambiente que eu estou trabalhando é favorável? Existe cultura organizacional voltada para a pesquisa? Muitas vezes não tem, né? Vou ter orientação. O ideal é que possa haver orientação. Normalmente, quem está habilitado a orientar é quem já fez pesquisa, já publicou, e normalmente quem tem doutorado. Então, quem tem doutorado, ele se qualificou como pesquisador. Então, ele, como pesquisador, ele tem essa capacidade de poder orientar pessoas para realizar trabalhos científicos, fazer pesquisa clínica, né? Como é o banco de dados da minha instituição? Que isso aí é um item crítico, né? Crítico. Hoje, com os prontuários eletrônicos, a vida de todos nós ela ficou muito facilitada, né? Mas imaginem que eu vou fazer um trabalho, vou ter que ir no arquivo pegar prontuário de 5 anos anteriores de pacientes que internaram com pancreatite no hospital. Isso é como se fazia pesquisa, né? Eu tenho que correr atrás dessas informações para eu poder olhar o banco de dados
dos pacientes que tiveram diagnóstico de pancreatite, por exemplo, para eu poder dizer o que aconteceu com eles, se foram operados, se morreram, se viveram, como é que eles foram tratados, né? A partir do momento que eu tenho um prontuário eletrônico, fica mais fácil eu ter acesso a esse tipo de informação. Então, para que uma pesquisa possa ser realizada, eu tenho que ter banco de dados dos pacientes que estão sendo incluídos, né? Naturalmente, eu vou ter que ter, além do banco de dados da instituição, eu vou ter que ter uma planilha organizada com aqueles casos que eu estou incluindo, onde as várias variáveis ali dos pacientes que vão sendo incluídos têm que ser colocados, né? Vou ter um estatístico para me ajudar? É desejável que a gente possa ter acesso a um profissional, um bioestatístico, porque mais adiante, eu já vou mostrar para vocês, nós vamos ter que fazer cálculos, né? Para saber se a pergunta que eu quis responder, se existe diferença, por exemplo, estatisticamente significante entre a intervenção A e a intervenção B, se o P é menor do que 0,05. Então, essa área do conhecimento que muitas vezes os médicos negligenciam porque eles estão preocupados com o atendimento ao doente, e isso é lógico, né? Eu estou sendo formado para atender doente, não estou sendo formado para trabalhar com análise estatística, mas isso é importante, porque esse item, se ele não for feito, eu não vou publicar trabalho nenhum. Então, eu posso ter ajuda de alguém que domine a área de estatística, né, para poder me ajudar a fazer análise de dados. Eu já vou mostrar mais alguma coisa sobre isso. Temos algum vínculo com a universidade para entrar no mestrado e doutorado? É lógico que se eu vou fazer um trabalho, e isso mais adiante, né, me permite que eu faça disciplinas também, e tenho um título de mestrado, mais adiante também eu posso ter o título de doutorado, é ótimo, que eu estou me qualificando, e isso vai, digamos assim, me abrir oportunidade mais adiante, mas nada impede, né, isso é que eu estou querendo dizer, que eu trabalhe em um ambiente não universitário e eu produza material científico que eu possa submeter a uma revista para publicação. Aqui, mais itens, né? Ao longo aí da minha vida de experiência e de como é que eu vejo isso, né? Ter ideias, contribuição, decisão interna, vou fazer, escolher uma resposta, dedicar parte do seu tempo diário para isso, né? Para que a gente possa fazer pesquisa, eu tenho que dedicar um tempo diário, né? Onde eu vou coletar dados, onde eu vou estudar com maior profundidade aquele assunto que eu pretendo publicar um trabalho, o que já existe publicado sobre aquele tema ou não, coletar dados de forma organizada, que senão eu imagino que eu vou incluir 100 doentes e se eu não correr atrás das informações, né, se eu não tiver uma planilha para inserir esses dados, eu não estiver dentro do hospital ou no ambulatório, eu não vou obter dados de maneira nenhuma. Então, não adianta que não vai sair trabalho nenhum. Eu já vou mostrar para vocês também um projeto. Quando a gente escreve um projeto de pesquisa, isso tem que ser submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa. Existe uma folha de rosto para fazer isso na plataforma Brasil, no Ministério da Saúde, e também tudo que envolve pesquisa em seres humanos tem que ter autorização lá do sujeito da pesquisa, do paciente, que é a assinatura de um termo de consentimento livre esclarecido, né? Delegar pode dar certo ou não, ter prazos em mente, né? Não adianta eu também querer fazer um trabalho que eu vou publicar daqui a 10 anos. Não vai sair trabalho nenhum, né? Consultar literatura é óbvio, né? Eu não posso me propor a fazer um trabalho sobre um assunto que eu não vou ler sobre aquilo, eu tenho que ler, né? Estruturar um artigo tem sempre uma forma de ser apresentada, começar a escrever com as suas palavras, né? Porque a gente isso não pode ter plágio, isso é uma coisa séria. Se você está escrevendo um artigo, tem que ser com a sua visão, com as suas palavras. Anotar referências, eu vou me reportar, digamos assim, a que autores falaram sobre aquele tema e vou sinalizar no corpo do artigo com as referências de maneira correta, né? E mais adiante submeter uma revista para avaliar a publicação, né? Aqui a estrutura da pesquisa científica, definição do problema, formulação de hipótese, determinação do objetivo, seleção do método de coleta dos dados, interpretação dos resultados, ali como o artigo ele é estruturado, sempre tem introdução, objetivo, material e método, resultado, discussão, conclusão. Que tipo de estudo eu vou fazer? A gente já viu esse slide na aula anterior, né? Com os critérios, né?
Aqui eu falei digamos assim, do principal modo de obter um ensaio clínico, né, ou de fazer um estudo clínico, que é um ensaio clínico randomizado, o famoso RCT, trabalho randomizado controlado. Quer dizer, digamos assim, a principal maneira da gente obter uma informação fidedigna se uma intervenção traz benefícios quando comparado com outros, né? Já comentamos isso na aula passada também, o desenho de uma pesquisa, né? Afinal, qual é o modelo? Aqui é um modelo de um projeto de pesquisa, de um professor de vocês da universidade, amigo meu já de muitos anos, o Gerson, né? Aqui se escreve, tem lá digamos assim, itens que obrigatoriamente têm que ser colocados, né, dentro de um projeto de pesquisa, né? É submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa, tem que ter também, né, quando envolve seres humanos, um termo de consentimento livre e esclarecido, e o Comitê de Ética e Pesquisa vai analisar aquele projeto, vai dizer o que tem que ser corrigido ou não, o que está certo, o que está errado, e vai gerar um parecer consubstanciado, e com esse parecer consubstanciado, a pesquisa se dá andamento à pesquisa, né? Isso aqui é uma folha de rosto que tem que ser preenchida sempre que nós vamos fazer um trabalho de pesquisa. Essa folha de rosto está na plataforma Brasil, tem que ter um pesquisador, um orientador responsável, né? Tem que ter o título da pesquisa. Normalmente a gente anexa o projeto de pesquisa, preenchemos essa folha de rosto, ela tem que ser assinada pelo responsável pela instituição aonde vai ser feita a pesquisa, ou seja, o diretor tem que assinar, autorizando a realização da pesquisa, é anexado o projeto de pesquisa, né? Esse aqui é uma pesquisa minha que eu fiz, né? Onde isso foi em 2004, quando eu fui fazer doutorado, já tem muitos anos. Aqui eu parecia consubstanciado lá do Comitê de Ética e Pesquisa da ocasião, né? Aqui, ainda dentro daquele projeto de pesquisa lá do colega nosso, do Gerson, do professor Gerson, né, falando de objetivo geral, objetivo específico, recurso necessário, cronograma de execução, isso é obrigatório também ter um projeto de pesquisa. E voltando ao que eu já comentei, análise estatística quem faz, eu falei da importância de um bioestatístico, né? Existem software que auxiliam nessa análise estatística, alguns deles são gratuitos, como esse AppInfo, que é do CDC, né? No mestrado, eu usei muito o AppInfo, né? Aprendi a usar o AppInfo, tive aula de AppInfo, aprendi a usar e fiz análise estatística do meu material quando eu fiz o mestrado, publiquei o trabalho com o AppInfo, né? Existe um outro outro programa também de análise estatística, que é o SPSS, que eu acabei usando quando eu fiz doutorado, também para análise estatística. Então, existem programas que permitem que isso seja feito, né? Mas eu recomendo a vocês que possam ter acesso a um colega da bioestatística, que vai facilitar bastante a vida de quem está querendo publicar um trabalho científico. As referências bibliográficas é um capítulo importante, quer dizer, o que eu insiro ali como referência bibliográfica, que eu tenho que dar crédito às pessoas que publicaram sobre aquele assunto, principalmente se eu estou querendo comparar o meu resultado com o que está publicado na literatura, que é isso que a gente faz, a gente está acrescentando informação na comunidade científica, né? Como resolver, né? Isso aqui é um programa de referência bibliográfica muito bom, é pago, né? Algumas vezes a instituição permite que a gente tenha acesso a ele, eu tive acesso a esse programa me auxiliou muito quando eu fiz doutorado, que é o EndNote, né? E ele permite que a gente tenha lá uma bibliografia de referências bibliográficas sobre aquele tema que eu tô, digamos assim, querendo ter mais informações, e depois eu insiro no texto, eu estou escrevendo, eu insiro a referência bibliográfica, ela vai direitinho lá para baixo, na posição correta, no formato que eu escolhi. Quando a gente está publicando aqui no Brasil, o formato das referências é a BNT, então tem que publicar com o formato ABNT. O EndNote também tem o ABNT. Se eu estou escrevendo um trabalho, eu vou procurar informações sobre isso, o que a literatura tem sobre esse tema, né? Nós vamos observar que muitos autores escreveram trabalhos parecidos ou semelhantes, né? E aí eu tenho que ter acesso a esses trabalhos e vou lê-los, né? E vou, digamos assim, organizar
o meu computador ali com os artigos que eu tenho interesse, né, ali que são relacionados ao trabalho que eu estou fazendo, para eu poder consultá-los toda hora que eu quiser, né? Então, se eu ler alguma coisa e não saber aonde eu li ou não salvei esse artigo, daqui a 6 meses eu quero encontrar esse artigo, eu não vou achar, né? Então, eu preciso ser uma pessoa organizada para poder ter um material científico daquilo que eu estou escrevendo, que eu tenha consultado, que eu queira consultar, onde eu saiba onde esteja. Se eu não fizer isso, eu fico completamente perdido, né? As instituições públicas, elas têm os chamados órgãos de fomento, que financiam pesquisa. Então, os projetos são apresentados e são financiados pelo setor público, né, como o CNPq, a CAPES, a FAPERJ, né, são instituições que, digamos assim, liberam recursos. Aonde eu fiz o mestrado e aonde eu fiz o doutorado, foi a universidade pública, no UFRJ, os setores tinham linhas de financiamento, exatamente para poder comprar equipamentos, para poder as pesquisas serem realizadas. Quer dizer, se isso não acontece, a ciência não avança, né? Normalmente, esses locais são locais de excelência, né? E eles apresentam os projetos junto com outras instituições, existe uma concorrência entre eles e existe uma divisão ali do dinheiro para que possa contemplar os melhores projetos e dar andamento a eles. Então, a ciência não sobrevive, né, sem esse tipo de financiamento, né? Dessa linha financiar uma determinada linha de pesquisa. Então, aqui é um edital lá da onde eu participei, da Fundação Oswaldo Cruz. Eu fiz o meu trabalho de doutorado na UFRJ e na Fiocruz, né? Então, convivi com o pessoal da Fiocruz, pessoas excelentes, né? Aqui é um edital de concorrência deles lá, a respeito de um financiamento, né? Aqui, como eu posso publicar meus resultados parciais, quer dizer, eu tenho lá um tempo para fazer o meu projeto de pesquisa e lá eu tenho resultados parciais. Eu posso publicar meus resultados parciais em um congresso, levar para um congresso e apresentar isso como resultado parcial. E mais adiante, quando todos os dados estiverem disponíveis, o trabalho está escrito, eu submeto a revista para publicação, né? Isso aqui é um trabalhinho que diz como é que isso pode ser feito, né? Ao término, onde eu vou publicar e como montar um projeto de vida, porque se a gente se dispõe a fazer isso, na verdade, você está mudando a sua vida para poder entrar aí no mundo da comunidade científica e publicar um trabalho, né? Eu diria para vocês que é bacana, é legal, dá muito trabalho, né? E vocês são jovens, né? Tem toda a vida pela frente aí. Quem tiver interesse, né? Eu acho que é muito legal. Agora, algum de vocês já publicou algum trabalho científico? Ou não? Tem interesse, não tem interesse? Como é que é a cabeça de vocês? Acham que é difícil, não é difícil? Eu ainda não publiquei, não, professor. É uma coisa que eu tenho em mente para fazer um pouquinho mais para frente, sim. Eu gosto desse viés um pouco mais prático do projeto de pesquisa em si, mas até o momento eu ainda não consegui me organizar, como o senhor está Entendi, falando, o suficiente para poder produzir alguma coisa. entendi. Uma maneira que vários de vocês participam, né? E digamos que seria uma introdução aí, né? Para escrever alguma coisa e publicar, é na semana científica da universidade, né? Onde muitas vezes se apresenta alguns relatos de casos, né? Que é uma maneira simples de fazer uma publicação científica, né? Através de um relato de caso. E aí coloca ali no congresso como uma apresentação oral, né? Ou então sob a forma de pôster, né? E depois aquilo é publicado no Anais da Semana Científica. Quer dizer, aquilo vale também como uma publicação, uma coisa pequena, mas muito importante, que você está entrando ali naquele meio, né? Você está começando a aprender como é que se faz uma publicação científica, né? Como é que você escreve, né? Não pode ser de mais nem de menos, tem que colocar as referências bibliográficas, né? O formato que você apresenta um trabalho. Então, apresentar um trabalho numa semana científica, né? E posteriormente isso está lá publicado como anais daquela semana científica, e tem, inclusive em Vassouras tem a revista de saúde, né? Que é da instituição, e certamente ela publica esses trabalhos ali que são apresentados na semana científica, né?
é uma maneira de introduzir as pessoas, né, até para conhecer ali como é que funciona, né? Como é que funciona. Mas várias etapas precisam ser, digamos assim, vencidas, né, para que ao final possa ser publicado um trabalho. Eu já orientei eu já dou aula em Vassoura já há vários anos. Eu já orientei vários alunos aí durante o curso, né, principalmente quando dava aula presencial, né? E acabaram publicando os trabalhos, publicaram o trabalho aí na revista científica. O trabalho ficou legal, né? Conversamos, eles corriam atrás dos dados, me mostravam, a gente conversava, e era um prazer, né? Vendo o pessoal jovem querendo escrever um trabalho, publicar um trabalho. Eu sei o trabalho, eu sei o quanto isso é difícil, né? E precisa de orientação, precisa de estímulo, né? Precisa de estímulo. Quem mais? Também não publiquei, não, mas estou tentando. Está tentando? Estou Mas escrevendo ainda. já está escrevendo alguma coisa ou não? Já está já está obtendo dados, coletando dados? Ou só está na ideia, por enquanto? Só teve a ideia? Não, eu comecei mas aí parei, porque ia ser muito complicado. Mesmo. Quando fui buscar ajuda. Aí agora tem que começar outro. Além da ideia em si do trabalho a ser feito, né, tem que ser uma coisa que seja factível, né? Colocar um prazo e coletar dados, né? É aquilo que eu mostrei ali no slide. Se você não tiver banco de dados, não sai nada, né? Não sai nada, porque eu posso ter uma ideia maravilhosa, mas se eu não tenho banco de dados, não vai sair absolutamente nada, não vai passar de uma ideia. Então, eu preciso ter banco de dados, da onde eu possa extrair informações. Naturalmente, nesse banco de dados, não tem todas as informações que eu preciso, não tem. Aí eu tenho que ter uma planilha, né? Se eu vou fazer um estudo retrospectivo, eu vou olhar para trás. Então, o que eu vou olhar para trás tem que estar lá no banco de dados, ou então no prontuário, né? Eu vou lá pegar os prontuários para olhar. E aí vocês vão ter a surpresa que muitas coisas importantes não são colocadas no prontuário, né? Por exemplo, você está fazendo um trabalho sobre complicações, como eu falei ali, sobre laparotomia, peritonite, por exemplo, né? E aí não está sinalizado ali, por exemplo, como era a função renal na entrada, se o doente evoluiu com necessidade de diálise ou não, ou quando isso foi feito, em que momento da evolução isso foi feito ou não. Quer dizer, então, eu tenho a peritonite, o doente evolui com sepse, né, de foco peritoneal, e esses doentes ficam muito graves, né? São tratados, cirurgia, antibiótico, lá vai. E quantos desses doentes evoluíram lá com insuficiência renal e precisaram de suporte dialítico, por exemplo? Né? Qual fração desses doentes? Né? O doente ficou vivo, morreu, e quem precisou de... Aí eu vou ver que no prontuário não está escrito nada sobre isso, né? Só está escrito que o doente entrou em diálise. Aí eu vou procurar lá os exames anteriores, não acho. Aí é ruim isso, quer dizer, eu estou atrás de uma informação que eu não consigo. Quer dizer, se eu estou atrás de informação que eu não consigo porque ela não está anotada no prontuário, eu não posso incluir aquele doente. Ou então essa informação vai ser omitida. Quer dizer, eu vou falar de peritonite, evolução dos casos, mas não vou citar se o doente evoluiu, por exemplo, com comprometimento da função renal e necessidade de suporte dialítico. Por quê? Porque eu procurei essa informação no prontuário e não achei. Isso numa análise retrospectiva. Quando é um estudo prospectivo, onde eu vou incluindo os pacientes, né, para mais adiante fazer análise, eu não vou esquecer disso. Eu vou ter uma planilha onde eu vou anotando. Quer dizer, então, se eu tenho um bom banco de dados, eu consigo extrair as informações críticas para eu poder escrever um trabalho, né? Mas vocês vão ver que as pessoas escrevem, muitas vezes, a evolução do doente, o paciente bem, conduta mantida. O paciente bem, conduta mantida não quer dizer nada, né? P bem, conduta mantida. O que a pessoa quer dizer com isso? Absolutamente nada. Aí uma evolução que o médico escreveu isso no sábado, e o doente morreu no domingo. Quer dizer, no sábado o colega escreveu paciente bem, conduta mantida, no domingo é o óbito. Por que o doente morreu? Ninguém sabe, porque não está anotado no prontuário ali direito o que aconteceu com o doente. Então, isso é um compromisso de cada um de nós. Na medida em que você escreve num prontuário, seja ele papel ou eletrônico,
você tem que escrever o que representa ali aquele momento, aquele dia, né? Ali o que está acontecendo com o doente. Né? Não vou escrever 5 páginas de uma evolução, isso é um absurdo. Eu vou escrever uma folha, no máximo, mas ali o que é importante tem que estar colocado. Né? Mesma coisa em relação a exames complementares. Eu estou falando aqui da função renal, se refere a exames complementares. Bom, existem milhões de possibilidades, de coisas boas e de coisas que não são boas quando a gente vai escrever um trabalho. Mas a gente tem que superar. Eu coloquei lá nos primeiros, vencer desafios. Vencer desafios é superar a dificuldade para poder escrever um trabalho. Né? Se a gente ficar pensando que é só problema, eu não vou publicar trabalho absolutamente nenhum. E isso está errado. A gente pode se estruturar para fazer pesquisa clínica e publicar trabalho. Isso não é impossível, não tem que colocar um pano preto nisso, ao contrário, a gente tem que dizer que é possível, desde que a gente tenha vontade de fazer, entendeu? Foi. Uhum. Só não tentem fazer isso. Eu só consegui fazer com muita idade, mais idade, né? Porque a minha vida foi muito aquilo que eu botei ali, assistência. Né? Então, é plantão aqui, plantão ali, rotina para cá. Você ocupa a semana inteira com assistência e a cabeça fica virada, né, para trabalho, né? Só trabalho. E a gente precisa, digamos assim, dar uma vida digna para a nossa família. Né? E aí casa, tem filho, tem escola, condomínio, prestação de apartamento, de carro. A vida vai ocupando, né, uma série de obrigações, né, que você passa a ter, né, porque entra no mercado de trabalho, tem lá a vida com a sua companheira e filhos, e aí aonde vai a pesquisa nessa história? Ela vai para o espaço, né? Ela vai para o espaço. Mas tem como encontrar, deixar um pedacinho ali, porque eu coloquei ali, vai ter retorno financeiro, né? Eu mostrei esse slide. Não tem retorno financeiro. Você não vai ganhar mais dinheiro se você fez mestrado ou doutorado. De jeito nenhum. Você está qualificado melhor. Né? Eu estou dando aula para vocês aqui porque eu me qualifiquei melhor, fiz mestrado, fiz doutorado, e aí, né, digamos assim, eu aprendi a entrar, a me qualificar melhor e aprendi a dar aula. Né? Eu já estou mais velho, isso para mim é uma coisa, digamos assim, que me dá prazer. Né? Agora, a minha vida inteira foi dentro do hospital, vendo doente, trabalhando a semana toda. Né? Encontrar ali um momento para poder fazer pesquisa, poder fazer o doutorado, o mestrado, poder fazer o doutorado, não foi fácil, não. Mas existem maneiras de ser feito. Quanto mais jovens vocês se interessarem, as portas vão se abrir. Alguma pergunta? Algum comentário? É diferente. Quando a gente vai a um congresso, eu já fui milhões de congressos na minha vida, né? Congresso da especialidade. Eu vou participar de um congresso, né? E aí, quando eu vou a um congresso que eu enviei um trabalho para o congresso e vou lá apresentar um trabalho como pôster ou como apresentação oral, né? Tema livre, é outra coisa. Quer dizer, eu estou indo ao congresso, eu vou participar do congresso, eu vou assistir aulas que outras pessoas vão dar e vou apresentar lá o meu trabalhinho, né? Naquele congresso. Então, é um sentido diferente. Eu estou colaborando para a comunidade científica. Né? E aí, você pode mais adiante ser convidado para dar aula no congresso, exatamente sobre aquilo que você está apresentando. Né? A melhor pessoa para falar sobre um determinado assunto é aquela pessoa que publicou um trabalho relacionado àquele tema. Quer dizer, ele fez a pesquisa clínica, ele apresentou, submeteu o trabalho foi publicado e ele está agora sendo chamado para dar uma aula sobre aquele assunto. Quer dizer, ninguém entende mais daquele assunto do que aquela pessoa que publicou o trabalho sobre o tema. Né? Então, isso é muito bacana. Quer dizer, você está ouvindo alguém falar que é uma pessoa que publicou um trabalho sobre aquilo. Né? Se vocês me pedirem hoje para dar uma aula sobre qualquer tema, amanhã eu dou essa aula. Eu tenho como buscar informação e mandar essa aula. Eu não gosto de fazer isso, porque a informação é facilitada para todo mundo. Né? Eu sei preparar uma aula e sei apresentar a aula, mas eu não gosto. Eu gosto de falar de coisas que eu conheço, um pouco menos, um pouco mais,
mas é oriundo ali da minha atividade profissional. Então, eu consigo, digamos assim, dar aula e me sinto mais à vontade quando eu estou falando de coisas que eu efetivamente participei. Então, por exemplo, eu estou dando uma aula para vocês, esses slides, eles refletem o que eu penso a respeito de como montar um projeto de pesquisa. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Estou mostrando ali as coisas boas e as dificuldades que a gente encontra, né? É isso. Temos alguma participação adicional ou não? Não? Acho que não, acho que foi, professor. Então, tá bom, tá bom. Semana que vem a gente continua. Um abração para vocês. Podem colocar aí a matrícula, o nome, a matrícula e sair. Um abração, hein? Um prazer estar com vocês, hein? Um abraço. Abraço, obrigado, hein? Um abraço. Boa noite, professor. Boa noite.